Situação problema. Após verificação do Power BI Prova Paraná, que apontou os resultados obtidos por todos os alunos do colégio nessa avaliação diagnóstica, pude verificar que a aluna do 7º ano da tarde, a Kathleen, não obteve um avanço significativo da primeira edição da Prova Paraná para a segunda. Isso aconteceu na disciplina de língua portuguesa. Diante desse contexto, foi realizada uma conferência no RSO+, e no Power BI presente na escola, a fim de confrontar os dias das faltas que a aluna teve com os conteúdos trabalhados na disciplina de português e do programa Mais Aprendizagem, que a aluna frequenta desde que saiu o resultado da primeira edição da prova em 2022. Foi também verificado nos registros das buscas ativas e constatado que as justificativas apresentadas pela responsável da aluna diz respeito a algumas faltas do transporte escolar, além de idas ao dentista, que coincidiram com os dias do programa Mais Aprendizagem, no turno da manhã, e as aulas de língua portuguesa que acontecem no período da tarde. De imediato, realizei uma conversa com a aluna, onde mostrei a ela, por meio do BI presente na escola, seu percentual de faltas em língua portuguesa e como isso tem refletido no seu baixo desempenho nas avaliações, tanto externas quanto internas. Sendo assim, foi convocada a responsável pela aluna e mostrado a ela as ferramentas de gestão que possibilitam o acompanhamento apurado da vida escolar da aluna, assim como os prejuízos que as faltas estão trazendo para a sua aprendizagem. Foi solicitado que a mãe busque agendar o atendimento odontológico de sua filha em horário contrário ao turno que ela estuda e que continue nos informando os dias de falta do transporte escolar, para que então possamos, juntamente com os professores, buscar estratégias de recuperação de conteúdos. Durante o atendimento da hora-atividade daquela semana, com as professoras de língua portuguesa e do programa Mais Aprendizagem, foi debatido sobre o baixo desempenho da aluna e verificado que o descritor D14, cuja habilidade é distinguir o fato de opinião, a referida aluna não acertou em nenhuma das edições, sendo a única aluna da turma nessa situação. Nessa ocasião, foi agendada uma observação de sala com as professoras, assim como definimos os critérios, tempo e objetivo da observação. Também expliquei que eu permanecerei em silêncio, fazendo anotações para um posterior feedback. Solicitei ainda que a professora de português traga sugestões para desenvolvimento de ações juntamente com a aluna monitora, que auxilia na plataforma Redação Paraná, a fim de aprimorar a compreensão desse descritor, o D14. Então agora, após expor resumidamente a situação-problema, detalharei ações pertinentes presentes no plano sobre temas frequência escolar, observação de sala de aula e aprendizagem. Ferramentas de gestão como Power BI aperfeiçoam e dinamizam o trabalho cotidiano da gestão escolar. Por exemplo, o Power BI presente na escola e seu acompanhamento diário trazem possibilidades de ações rápidas ao gestor no combate da infrequência. Através da busca ativa diária e de conversa com os estudantes e famílias e os professores também, é possível classificar os motivos da infrequência entre intraescolares e extraescolares e identificar também as dimensões onde os motivos estão presentes, podendo dizer respeito ao clima escolar inadequado, à dificuldade da aprendizagem e à falta do protagonismo estudantil. É muito importante nesse processo de combate à infrequência planejar ações efetivas, como, por exemplo, desenvolver um trabalho colaborativo, mapeando os alunos considerados desinteressados pelos professores e contando com a ajuda dos alunos monitores, para que ao fim da primeira aula do turno tragam à equipe gestora o nome dos alunos ausentes, agilizando assim o processo de busca ativa, que deve ocorrer imediatamente e ter o registro detalhado no diário de gestão. Outro passo importante é ouvir o aluno, a fim de entender o motivo do desinteresse e suas expectativas em relação aos estudos, e posteriormente implementar com os professores estratégias para reverter essa situação de desinteresse dos alunos. Seguindo,
A observação de sala de aula também é uma ação extremamente necessária e que deve estar no cotidiano escolar. Para que se alcance os objetivos esperados para essa prática, é fundamental combinar antecipadamente, em momento de atendimento ao professor na hora atividade, o que será observado, o tempo de observação e a data e horário que será realizada. Durante a observação, permanecerei em silêncio e farei anotações das considerações importantes. E num momento posterior, será realizado o feedback junto ao professor, usando a metodologia de formação e serviço. Iniciando sempre pelos pontos positivos da aula e, na sequência, apontando os desafios encontrados. Mas, sobretudo, a observação em sala de aula é um momento de identificar caminhos para a superação desses desafios. Para isso, devemos utilizar mecanismos que façam os professores refletirem sobre sua prática, verificando o quanto o modelo tradicional muitas vezes ainda faz parte das suas aulas. Sugerir, então, e mostrar possibilidades aos professores que façam com que os estudantes saiam de uma posição de espectador passivo e passem a ser protagonistas, sendo capazes de compreender as ideias estudadas e aplicá-las na resolução dos desafios. Numa próxima observação, podemos certificar que o professor compreendeu o feedback realizado, através de uma observação que priorize identificar a superação dos desafios encontrados na observação anterior. Ao tratarmos da solução da infrequência e do suporte para as aulas melhorarem, estamos possibilitando avanços na aprendizagem dos alunos. Para evidenciar tais avanços, contamos com as avaliações internas, realizadas pelos docentes ao longo do ano letivo, e também com as avaliações externas, como, por exemplo, a Prova Paraná. Ferramentas de gestão também possibilitam um aprimoramento no acompanhamento dos processos de avaliação que ocorrem no cotidiano escolar, como, por exemplo, o RCO+, o Power BI Escola Total e o Power BI Prova Paraná. Esse último possibilita, de maneira fácil e rápida, a verificação do desempenho dos alunos na Prova Paraná, além de apontar os descritores com menor acerto que precisarão ser retomados pelos professores. Então, a partir desse diagnóstico, é importante pensar estratégias para que os professores melhorem suas aulas e, consequentemente, os alunos aprendam cada vez mais. Para tal, é fundamental dialogar com os professores em momentos de atendimento de hora-atividade para que compreendam as problemáticas que envolvem os alunos e desenvolver junto ao corpo docente o sentimento de empatia em relação aos alunos. Para que o trabalho do professor torne-se efetivo, é importante que ele trabalhe com afetividade e entusiasmo, além de proporcionar uma aprendizagem significativa e utilizar instrumentos de avaliação que possam detectar a evolução do aluno e fazer com que o aluno exerça seu raciocínio através do uso de metodologias ativas. Estimular e oferecer condições para o uso das plataformas educacionais, como Redação Paraná, Inglês Paraná, Matific e Alura, também fazem com que os alunos ampliem as possibilidades de desenvolvimento da aprendizagem. Usar também os momentos de hora-atividade para realizar o acompanhamento do programa Mais Aprendizagem, auxiliando os professores no planejamento das aulas e nas atividades organizadas para o PMA, em todas as etapas do acompanhamento pedagógico, que compreende a hora-atividade, a elaboração dos planos de aula, a observação da sala de aula e o feedback formativo, além de conduzir o processo diagnóstico para a definição dos novos estudantes que frequentarão as aulas do PMA, e também realizar reuniões periódicas com os professores do PMA e os professores do ensino regular, oportunizando a interação para a troca de informações, avaliação parcial do trabalho desenvolvido, redimensionando a prática pedagógica quando necessária. Outra ação importante é a que envolve o protagonismo estudantil e tem a finalidade de potencializar a aprendizagem dos alunos. A implementação do programa Aluno Monitor, onde faz-se necessário articular com os alunos monitores para que sejam agentes que contribuam no desenvolvimento dos seus colegas, auxilia o trabalho dos professores e, para que isso ocorra, é importante constantemente
organizar o cronograma semanal onde os alunos monitores desenvolvam essas ações de contribuição para o desenvolvimento dos seus colegas. Então é isso. Acredito que de maneira geral devemos, então, enquanto gestores, oferecer aos alunos o incentivo, o estímulo e o apoio. E também incentivar e sensibilizar a equipe para o desenvolvimento de todas as ações necessárias para promover a aprendizagem.